Muito bem, estamos de volta e estamos falando sobre a questão do emprego dos pronomes de tratamento e chamando a atenção para as vossas excelências da vida. Isso sugeria você pensar em termos de poderes. No Poder Judiciário, os magistrados são as vossas excelências da vida. No Legislativo, senadores e deputados são as vossas excelências da vida. Vale lembrar, o Tribunal de Contas também compõe o Poder Legislativo, formalmente falando. Apesar de ser, no caso, um órgão fiscalizador de todos os poderes, ele compõe formalmente o Legislativo. Os auditores e também componentes dos tribunais de contas vão receber também o tratamento Vossa Excelência. E, conforme vimos, vereador é Vossa Senhoria. Somente o presidente da Câmara Legislativa Municipal receberá o tratamento Vossa Excelência, somente o presidente. Todos os outros terão o tratamento Vossa Senhoria. Aliás, é justamente isso que eu coloco aqui para você. Isso aparece no seu material teórico, mas eu coloco aqui para chamar a sua atenção. Veja, no Poder Judiciário, todo magistrado, ministro, se for Tribunal Superior, chamado ministro. Membros dos tribunais, normalmente são chamados desembargadores. Em algumas situações é juiz mesmo, mas são desembargadores na maioria dos tribunais regionais. E juízes, simplesmente, quando, no caso, trabalham nas varas. Na Justiça Militar, conforme disse, não são chamados juízes, sim auditores. Todo mundo aí tem o papel de magistrado. Esses aí representam o Poder Judiciário. Eles representam o Estado na sua prestação jurisdicional à população. Por isso, Vossa Excelência para eles. Daí para baixo, meu amigo, todo mundo é Vossa Senhoria. O cara é assessor. Ele é assessor do presidente do Supremo Tribunal Federal, professor. Sim, ele é um assessor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um magistrado, recebe o tratamento Vossa Excelência. Mas esse assessor que foi colocado nesse cargo aí, assim que for necessário e tal, ele pode ser retirado desse cargo. Esse cara não tem autonomia de vontade, não. Na realidade, ele vai seguir as orientações da alta autoridade que o colocou nesse cargo. Isso quer dizer que ele não é uma alta autoridade, ele é uma autoridade administrativa, mas não uma alta autoridade representante direto do Estado. Consequentemente, Vossa Senhoria para ele. Mas ele é o secretário-geral do Tribunal Regional tal. Ele é o secretário-geral, perfeito, é uma autoridade administrativa, só que ele não representa o Estado. O magistrado representa o Estado, mas o secretário-geral de algum setor do tribunal, não. Vossa Senhoria, então, para o secretário-geral. Ou seja, só o pessoal lá de cima, do ápice da cadeia alimentar, é que recebe tratamento Vossa Excelência. Daí para baixo, todo mundo é Vossa Senhoria. Vejamos o que acontece no Poder Legislativo. Conforme disse, senadores e deputados, sempre esse povo é sempre Vossa Excelência. Deputado é sempre Vossa Excelência. Seja deputado federal, seja estadual ou distrital. Conforme disse, os presidentes das câmaras legislativas municipais, os vereadores que são presidentes, esse sim, Vossa Excelência. Os próprios vereadores componentes da casa são Vossa Senhoria. Cuidado com esse detalhe. Somente o presidente das câmaras legislativas municipais, o vereador-presidente, recebe tratamento Vossa Excelência, mas os componentes não receberão. E aí, integrantes do Legislativo são os ministros do Tribunal de Contas da União ou os conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais. Veja, importa que você perceba que são componentes dos tribunais de conta, seja Tribunal de Conta da União ou estadual. A diferença no nome é justamente por causa da esfera. Na esfera da União, na esfera federal, é chamado ministro. Assim como os magistrados que participam dos tribunais superiores são chamados ministros, quem participa do Tribunal de Contas da União também é chamado ministro. Já no caso do Tribunal de Contas dos Estados ou do Distrito Federal, são chamados conselheiros. O fato é que esse povo também recebe o tratamento Vossa Excelência. E no Executivo? Aqui, de fato, no Executivo, eu sugiro a você, tente memorizar essa turma toda aí. Primeira coisa que você deve considerar, o chefe do Executivo sempre é Vossa Excelência. Mesmo na esfera do município, é Vossa Excelência. Mesmo o prefeito é Vossa Excelência. Aliás, na esfera do município, você só tem duas autoridades com tratamento Vossa Excelência. O presidente da Câmara,
né, o vereador presidente, ele recebe o tratamento Vossa Excelência, só ele. E o prefeito recebe o tratamento Vossa Excelência. Só esses dois cargos recebem Vossa Excelência na esfera do município. Mas o importante é você saber, o chefe do executivo sempre é Vossa Excelência. Seja o presidente ou vice-presidente da República, seja o governador ou vice-governador de estado ou Distrito Federal, veja, são o chefe, quem chefia o executivo. Todo mundo Vossa Excelência. E o prefeito municipal. O chefe do executivo sempre é Vossa Excelência. Só que aquela história, o chefe do executivo ele não consegue sozinho dar conta de tudo. O presidente da República ele precisa partilhar a autonomia de poder dele com os ministros de Estado. Os ministros, então, também vão representar o Estado no seu papel executivo. Portanto, os ministros igualmente receberão um tratamento Vossa Excelência. Na esfera do Estado e do Distrito Federal, você não tem ministros, você tem secretários de governo, secretários de Estado, que vão, no caso ali, participar do governo, junto com o governador. Esses também vão receber o tratamento Vossa Excelência. Eis aí então, ministro de Estado, que é justamente ali o braço direito do presidente, Vossa Excelência para ele. Secretários de Estado dos governos estaduais, Vossa Excelência para esse povo também. E aqui chama atenção para a situação das Forças Armadas. Somente os oficiais generais das Forças Armadas recebem um tratamento Vossa Excelência. Lembra que eu estou sempre enfatizando que é o pessoal lá de cima, no topo da cadeia alimentar, que recebe o tratamento Vossa Excelência? Pois é, no meio militar é assim. Os oficiais generais, né, o general no Exército, o brigadeiro na Aeronáutica, o almirante na Marinha, esses caras que estão lá em cima, esses são Vossa Excelência. Daí para baixo, meu amigo, todo mundo manda em todo mundo. Portanto, não há mais essa história de autonomia de vontade, que é característica dos altos cargos, dos cargos que recebem o tratamento Vossa Excelência. Portanto, só essa turminha lá de cima do ápice recebe o tratamento Vossa Excelência. Daí para baixo, todo mundo é Vossa Senhoria. Vale lembrar também, os embaixadores são representantes do chefe do executivo num estado estrangeiro no Brasil. Ou seja, ele tem ali um status semelhante ao de presidente, porque ele representa o presidente do seu país. Por isso, o tratamento também é Vossa Excelência. E, finalmente, os secretários executivos de ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial, como ocorre, por exemplo, na situação do presidente do Banco Central, que foi, no caso, elevado ao status de ministros há algum tempo. Então, em virtude disso, Vossa Excelência para essa turminha toda aí. Então, veja, basicamente o que você tem que guardar são o chefe do executivo, seja na esfera federal, na esfera estadual, distrital ou na esfera municipal. O chefe do executivo sempre é Vossa Excelência. E a pessoa que funciona ali como braço direito, o ministro para o presidente ou o secretário de Estado para os governadores, também são Vossas Excelências. E daí temos essas três situações, os embaixadores, oficiais generais e os secretários executivos dos ministérios. Aqui, no entanto, preciso também acrescentar, conforme disse, essa listagem do executivo, na prática, é a que você verdadeiramente vai ter de memorizar. Não se considerava assim, mas, de acordo com o decreto 4.118 de 2002, temos outros 5 cargos que foram considerados também com o status de ministros. São considerados como ministros esses 5 aí. O chefe da Casa Civil da Presidência, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o Advogado-Geral da União e o chefe da Corregedoria-Geral da União. Esses também são considerados ministros, por isso recebem um tratamento Vossa Excelência. Tranquilos? Então, de maneira mais específica, o Executivo requer que você memorize esses cargos aí de fato. Mas, de maneira geral, o que você deve considerar é que quem está lá em cima, no topo da cadeia alimentar, são as Vossas Excelências. Daí para baixo, costumeiramente, o que se tem são Vossas Senhorias. Tranquilos? Esse é o primeiro aspecto que nós consideramos dentro desse campo da formalidade. Porém, eu preciso chamar a sua atenção. Até hoje, há quem utilize digníssimo e ilustríssimo, o famoso DD ponto ou Wilmo. Acerca dessas duas formas, digníssimo
e ilustríssimo, convém você considerar que elas foram abolidas em 92, na primeira edição do Manual de Redação da Presidência da República. Não se usa desde 92, não mais são utilizadas desde 1992. Até hoje, há quem use digníssimo e ilustríssimo em redação oficial. Cuidado! Para a sua prova, apareceu digníssimo, apareceu ilustríssimo no item, queima, tá errado, tá errado. Essas duas formas foram retiradas da correspondência oficial em 92. Tanto se retirou o digníssimo quanto se retirou ilustríssimo. Você dispensa tanto um quanto o outro. Então apareceu um item de prova, saiba, tá errado. Essas formas não são utilizadas desde 92. Além disso, cuidado com doutor e doutora. Doutor e doutora são títulos acadêmicos. Você chama doutor aquele que tem doutorado em alguma área de conhecimento. Você chama doutora quem tem doutorado com alguma área de conhecimento científico. Assim como você chama mestre quem tem mestrado. Em uma redação oficial, portanto, dificilmente você utilizará doutor e doutora. Só vai utilizar se verdadeiramente a pessoa tiver doutorado em alguma área de conhecimento. E eu sei que alguém deve estar pensando, caramba, tipo assim, velho, como é que eu vou falar com o médico agora, velho? Tipo assim, médico, eu tô doente? Poxa, velho, não é mais doutor, eu tô doente, não? Pera. Se você está considerando essa questão do médico, ou às vezes até do advogado, deixa eu te falar uma coisa. Na prática, ao falar, existe verdadeiramente um decreto da época do Império, olha a situação, um decreto da época do Império que prevê esse tratamento doutor, doutora, para bacharéis em Direito, bacharéis em Medicina e bacharéis em Engenharia. Em virtude disso, até hoje, na tradição oral, nós tratamos essas pessoas dessa maneira. Né? Ao falar com o engenheiro, certamente no caso, o mestre de obra vai dizer, doutor, o senhor confere aqui, doutor? Eu anotei aqui a medida do baldrame, mas parece que está incorreto, doutor. O senhor confere aí para mim? Então, ao falar, tudo bem, não há problema. Da mesma sorte, ao falar com o advogado. Então, doutor, a gente ganha ou não ganha essa causa, doutor? E aí ele fala, olha, veja bem, estou vendo aqui as vicissitudes da sua situação, parecem sugerir a impetração do remédio heróico. Sim, doutor, mas a gente vai ou não vai ganhar esse dinheiro? Então, ao falar com ele, tudo bem, você está falando, não há problema. Médico, mesma história, né? A pessoa chega lá, então, doutor, como é que está a minha situação aí? Olha, meu amigo, eu estou vendo aqui o seu prognóstico. Olha, pelo seu prognóstico, eu posso dizer que você tem 3 minutos de vida. 3 minutos, doutor? Pelo amor de Deus, me diz o que o senhor pode fazer por mim? Olha, 3 minutos dá para fazer um miojo. Quer de galinha? Então, ao falar com o médico não há problema. Você pode dizer doutor, ao falar. Estamos aqui falando de redação oficial. Ao redigir, você não vai utilizar doutor para médico, nem para advogado, nem para o engenheiro. Vamos ver um pouco mais à frente na parte de padrão ofício, que nessas situações basta você dizer senhor médico, senhor advogado, senhor engenheiro. E, em alguma referência dentro do texto, solicitamos a Vossa Senhoria, informamos a Vossa Senhoria, apenas isso. Porque doutor e doutora na escrita da redação oficial, só se a pessoa tiver esse título acadêmico, tiver doutorado em alguma área de conhecimento. Tranquilo? Não me parece bem necessário, mas é sempre bom a gente prevenir. Posso usar você ou então agente em redação oficial? Você, o agente? Posso? Posso ou não? Veja, você é um pronome de tratamento. Mas o que é que eu tinha falado anteriormente? Para o Manual de Redação da Presidência da República, o mínimo é Vossa Senhoria. Gramaticalmente falando, você é um pronome de tratamento, só que ele não guarda a formalidade necessária para uma redação oficial. Por isso não utilizamos. Você já foi mais formal. Um dia esta palavra era escrita Vossa Mercê. Só que aquela história, quanto mais uma palavra é utilizada, mais ela se expõe a transformações. Essa expressão Vossa Mercê, o pronome de tratamento Vossa Mercê, era utilizado para o trato do dia a dia. Então era muito utilizado. E com isso se expôs a muitas transformações. Vossa Mercê passou a ser Vós, Suncê,
voz sensê em algumas regiões, voz missê, dependendo do contexto. Atualmente chegamos a essa forma reduzida, você, que também está indo embora. Ou atualmente as pessoas vão falar, cê, tá legal? Daqui a pouco só fica o e, tá legal? Vai chegar um momento em que simplesmente a palavra vai desaparecer, só vai ficar a expressão facial. Tá legal? A palavra está indo embora. O fato é que não guarda mais a formalidade necessária. Portanto, apareceu você em um item de redação oficial, errado. Não posso. E a gente? Também não. Para alguns gramáticos, a gente nem sequer integra a norma culta da língua portuguesa. A gente, como sinônimo de nós? Se for a gente do sinônimo de população, tudo bem. A gente daquela região passava muita dificuldade. A população daquela região, aí tudo bem. Só que em redação oficial, também não seria cabível esse a gente com o sentido de nós. A gente considera, significando nós consideramos, não pode. Não há a formalidade necessária. Moral da história, apareceu digníssimo, já sabe, está errado. Apareceu ilustríssimo, errado. Apareceu você, errado. Apareceu a gente, errado. Apareceu doutor e doutora, só se a pessoa tiver doutorado em alguma área de conhecimento. Beleza? Muito bem, avancemos então. Ainda dentro do contexto da formalidade, outro aspecto que merece a nossa atenção. E aqui já estamos falando de uma regra gramatical. Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminheis a este departamento cópia de vossa documentação. Olha o que aconteceu aqui. Tendo em vista a utilização do pronome de tratamento, Vossa Senhoria, algumas pessoas tendem a pensar, ué, já que é Vossa Senhoria, então estou falando com a pessoa vós. E aí o raciocínio é, solicitamos a vós que encaminheis vossa documentação. Boa construção? Certinho? É assim que se faz? Não, não é assim que se faz. Veja, procure guardar uma coisinha. Pronome de tratamento sempre utiliza a referência à segunda pessoa. É a pessoa a quem eu dirijo o ato comunicativo, ao receptor. Porém, gramaticalmente falando, formas verbais associadas ao pronome de tratamento e outros pronomes quaisquer sempre vão aparecer em terceira pessoa. Isso quer dizer, então, que o correto seria isto aqui, ó. Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a esse departamento cópia de sua documentação até tal dia. Ou seja, não se usa encaminheis, não se usa vossa, se utiliza a terceira pessoa do singular. Na prática, guarde o seguinte, vossa só serve para pronome de tratamento. Para quê? Pronome de tratamento. Vamos comigo. Vossa só serve para quê? Para pronome de tratamento. Tá, eu sei que é gravação, velho, mas repete aí para você guardar. Vossa só serve para quê? Pronome de tratamento. Verbaliza, porque você, no caso, vai internalizar isso melhor, tá? Então, vossa só serve para pronome de tratamento. E em nenhum outro lugar você utilizará essa referência à pessoa vós, ou pronome vos, ou pronome vossa. Em nenhum outro lugar. Vossa só serve para o quê? Isso, pronome de tratamento. Então, vossa está aqui no pronome de tratamento. Só morreu, fica aqui. Aqui eu utilizo encaminhe e sua, como se estivesse falando com a terceira pessoa. Beleza? Avancemos, então, para o terceiro aspecto. Aliás, antes de a gente avançar para o terceiro aspecto, aqui eu não coloquei um registro de data. Justamente para indagar a você como é que a gente faz esse registro. Olha aí. Solicitamos a Vossa Senhoria, é a mesma frase, só que agora eu registrei uma data. Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a este departamento cópia de sua documentação até 07.03.13. E aí, bom registro de data? É assim que nós devemos registrar data? Olha, eu confesso, na prática, é isso que as pessoas mais fazem. Na prática. Mas para a sua prova, vale a linda teoria da normatização da redação oficial. Para a sua prova, não utilize assim. Indicação de data, de acordo com as normas de redação oficial,
não utilizam pontos. Você deve utilizar barras ou então hífens. Hífen é a forma mais antiga de registro, as barras constituem a forma mais atual. Esses pontinhos, muito frequentemente utilizados, no entanto, não são previstos em normas de redação oficial. Portanto, não use pontinhos. Segundo, nas indicações dos dias e meses, não se registram zeros. Você deve colocar apenas 7/3, 7/3. E terceiro, a partir de 2000, tendo em vista lá aquele problema do bug do milênio, né, os computadores entendendo 00, que seria do ano 2000, como 1900, ficou esse medo todo desse problema nos computadores, passou-se a utilizar 4 algarismos para a indicação do ano. Portanto, aqui, 2013, 2013. Ou seja, não se usam pontos e sim barras ou hífens. Não se usam zeros e a indicação do ano vai ser feita com 4 algarismos. Ou seja, a forma correta seria assim: 7/3/2013 ou então 7-3-2013. Não utilize indicação com pontinhos. Já que estamos por aqui, devo também perguntar outra coisa. Como é que eu vou registrar o primeiro dia de um mês? 01/12, 1/12 ou 1/12? E aí? O que você acha? Qual dos três? Já sabemos que não é 0, 1, porque não podemos utilizar com 0. Ficamos com 1 em primeiro. Qual dos dois? Isso, o correto é primeiro. O único dia que é registrado em ordinal é o primeiro dia do mês. Todos os outros são registrados de forma cardinal. 2/12, 3/12, mas o primeiro é primeiro mesmo, com um pontinho da abreviatura e o ozinho lá em cima. Ninguém diz que é por causa disso, mas me parece que a não utilização do pontinho na indicação da data está, de certa forma, envolvido com a indicação do primeiro dia do mês. Imagine que você vai registrar com data o primeiro dia do mês. Vai ficar assim, ó. Aliás, registrar com pontinhos o primeiro dia do mês. Olha que lindo! 1º de abril de 2013. Registrando desse jeito, a gente acabou de colocar uma molécula de água dentro da data, H2O. Olha aí, não é? Ninguém diz que é por causa disso, mas me parece que essa motivação estética e estilística interfere um pouquinho na não utilização do pontinho. Na prática, no entanto, as pessoas usam, mas para a sua prova, não. Para a sua prova, não utilize registro com pontinho. Prefira, no caso, barras ou então hífens. E o primeiro dia do mês é primeiro mesmo. Tranquilos? Vamos lá espichar as canelinhas, daqui a pouco vamos voltar para falar sobre registro de horas. Já que estamos falando sobre registro temporal, falamos de data, na sequência vamos falar sobre registro de horas. Vamos lá e já voltamos.